O evangelho deste domingo, dia 5 de agosto de 2018, nos apresenta Jesus como o pão da vida. Mas o pão que é capaz de nos tornar revolucionários como Jesus sempre foi. O evangelho deste domingo, 5 de agosto de 2018, é o de São João, no capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 35. O que transversa esse evangelho, que vocês podem parar aí para ler o texto, é o pão. O pão em dois sentidos. No primeiro sentido, o pão que Jesus multiplicou juntamente com os peixes para satisfazer uma multidão de 10 ou 15 mil pessoas com fome, com carência de alimento. O pão e os peixes que foram distribuídos, depois de Jesus praticar o milagre de arrancar de cada bolsa, de cada sacola, a pequena porção de pão e de peixe que cada um escondia, para multiplicar, sobrando enorme quantidade de cestos de alimento, para serem distribuídos entre todos, sem que nada fosse jogado fora. Então, o primeiro aspecto é o pão como direito, como elemento fundamental, abençoado por Jesus para alimentar a humanidade. O ser humano tem direito, além de necessidade, de se alimentar. E Jesus reconheceu nesse povo tanto que ele provocou seus discípulos, como eu mostro no vídeo anterior, do evangelho anterior, provocou seus discípulos a procurar uma solução. Eles só encontraram a solução do mercado. Jesus propõe a solução da fraternidade, da compaixão, de cada um fazer a sua parte para que todos tenham alimento. Ele é um direito para a satisfação de necessidades orgânicas, necessidades biológicas, necessidades corporais, necessidades da nossa natureza, também amada por Deus. O pão é necessário. Porém, agora nesse segundo evangelho, as multidões retornaram a Jesus, mas agora buscando apenas o pão. Apenas buscando a satisfação das necessidades biológicas. Embora seja direito, Jesus achou isso pouco. Jesus recriminou as multidões por só buscarem o pão como sumo. E esse é um problema que o evangelho levanta, que a comunidade joanina levanta, ao apresentar Jesus, criticando esta limitação quanto à necessidade do pão. Quando as multidões, quando o senso comum busca apenas satisfazer os desejos e até necessidades de consumo, sem identificar onde está o problema da falta de alimentos, o alimento se esgota. A busca é menor, a busca é pobre, a busca não é profunda, quando só se busca encontrar consumo, artefatos, produtos para satisfazer o consumo. Isso pode levar ao desastre, isso pode levar à guerra, isso pode levar, no fundo, a despertar os egoístas a providenciarem soluções de consumo, como os bancos fazem, por exemplo, como o mercado de alimentos faz, por exemplo, como a indústria de alimentos faz, como o agronegócio faz, apenas buscando satisfazer o lucro deles e não a necessidade do povo. Jesus recriminou porque a busca de consumo é uma busca limitada que desperta somente os interesses de egoístas, concentradores dos lucros. E o segundo aspecto é quando Jesus disse: olha, eu sou o pão da vida. Quem crê em mim nunca mais terá fome. Eu sou o pão da vida. Isso quer dizer, já que o pão era um símbolo muito importante de uma experiência cultural no Oriente Médio,
Quando chegava alguém numa casa, era do rito cultural que o semita, que o morador, que o povo do Oriente Médio, sejam judeus, sejam outras culturas hebraicas, servir o pão. Se for pobre, servir o pão de cevada. Mas servir o pão e agregar as pessoas. Muitas vezes, quando haviam profundas necessidades e até fome, e quando se conquistava o pão, se chamava a família, se chamava os vizinhos, se chamava todos para se alimentar do pão. O pão acabou se transformando num símbolo de unidade, de congraçamento, de confraternização, de partilha, de satisfação da necessidade do ajuntamento, da cooperação, do amor entre as pessoas. Por isso o pão será parte fundamental da Santa Eucaristia, porque o pão agrega, o pão fortalece a memória, tanto da Páscoa judaica, da Páscoa do povo que saiu da escravidão, libertando-se da opressão em direção à terra prometida, como do próprio Jesus, agora o Cordeiro Pascal, que se transforma também em pão. Pão que alimenta, um pão que reaviva a memória, o pão que reforça as raízes da fé, que revigora a fé. Mas esse pão, ele necessariamente, uma vez provindo de Jesus, uma vez sendo o próprio Jesus o pão, nos dota de uma capacidade revolucionária de identificar onde está a limitação para que as pessoas tenham pão. E nos revigora da força de lutar para mudar essa situação que impede as pessoas de terem pão e somente o pão que alimenta eventual e circunstancialmente. Esta fé que nós precisamos ter, é isso que Jesus diz, né? Quem crer em mim nunca mais terá fome, porque a luta nunca será só individualmente sua, mas será uma luta inclusiva, uma luta coletiva, uma luta do corpo social para o bem de todos. É desse pão que nós precisamos. Não o pão conservador, não o pão fundamentalista, não o pão concentrador de renda, não o pão concentrador de riquezas, mas o pão doação, o pão entrega, o pão compartilha, o pão memória, o pão consciência, o pão cultural daqueles que amam necessariamente o próximo como Jesus amou, ao ponto de se colocar sob todos os riscos e acabar sendo sacrificado, crucificado por entrega como pão. Quem se alimenta desse pão que é Jesus, se torna pão como ele na humanidade, no meio da humanidade, no meio do mundo, para mudar esse mundo. É o desafio que nós temos de crermos neste Jesus. Não com uma fé piegas, não com uma fé igrejeira a serviço daqueles que roubam as pessoas para eles terem o seu pão eventual, corporal, momentâneo. Mas para nos tornarmos este Cristo pão, este pão crístico no meio da humanidade, no meio do mundo, para que nunca mais as pessoas tenham necessidade de pão algum, de água alguma, de vinho algum, de peixe algum. Porque o planeta criado por Deus, sempre criado e recriado, embora o capitalismo, embora a barbárie do antipão lute para exterminar o planeta, ele ainda insiste em criar e se recriar para nos alimentar com o pão abundante. Precisamos de mais gente que creia, que assuma esta fé no Cristo que é pão, para se tornar pão distribuído aos milhares, aos milhões, a todas as pessoas neste mundo. Sejas tu também pão com Jesus. Creias tu no pão da vida eterna, no pão da vida que é Jesus, participando desse pão, sendo pão também para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta
o nosso canal, os nossos vídeos e este vídeo em especial. Inscreva-se no canal para ajudar o nosso trabalho. Acione o sininho para receber as novidades cada vez que nós publicamos um vídeo aqui. E compartilhe os nossos vídeos e faça também a sua colaboração, conforme a indicação aqui desse banner, para nos ajudar a fazer essa análise, essa interpretação das notícias e dos fatos que são ofuscadas pelas manipulações da mídia e de todas as instituições que sacaneiam o nosso povo, a democracia e a justiça social. Muito obrigado, um abraço carinhoso para cada um e cada uma de vocês.